chegamos na nossa 7ª aula e penúltima aula do nosso curso de leilão de imóveis. Tá acabando. Então, antes de começar a falar sobre a aula de hoje, eu queria dizer que eu vou sentir saudades de vocês. Tô com saudade já, tá? Vocês vão fazer falta na minha semana, de eu falar sobre o assunto específico. E eu queria saber a opinião de vocês. Vocês vão ficar com saudade de mim? Então, porque eu tô tendo uma ideia aqui, dá pra gente continuar falando do assunto de uma maneira mais específica, com casos concretos, com casos que vocês me trouxerem, eu posso fazer análise, enfim, tô pensando em alguma coisa aqui, quero saber se vocês têm interesse, se vai ser bacana, tá bom? Me dá o feedback, escreve aqui embaixo, manda mensagem no Telegram, no Instagram, onde for, tá bom? Então vamos para nossa aula de hoje, que é sobre o lucro, né, real, assim, o lucro que você consegue na compra e venda. Então na aula de hoje eu tô basicamente falando para os investidores, né, não tô falando para quem tá comprando casa própria, mas é interessante também para quem tá comprando casa própria, porque pode vir um dia querer vender o imóvel. Então, gente, é muito bacana, assim, vocês colocarem tudo na ponta do lápis, numa folhinha, não precisa ser numa planilha de Excel, mas pode ser uma coisa organizada e o visual ajuda muito, né? Você ter o visual ali é bacana. Eu poderia aqui fazer um teatro dizendo que existem calculadoras mirabolantes e que eu estou vendendo apenas pela bagatela de X reais, mas mentira. Existem calculadoras disponíveis na internet que você consegue colocar. Deixa eu pegar uma aqui para falar para vocês. Vocês conseguem colocar. Tem umas que são mais basiconas, com básico que você gasta, tem outras que são mais profundas, que entram até em tipo de financiamento que você escolhe. Muito legal. Tem umas que são mais profundas. Essas mais aprofundadas, talvez você tenha que pagar por elas. Tá bom? Mas deixa eu pensar aqui que eu posso trazer isso depois também pra vocês. Então, vamos lá. Tem umas calculadoras bem bacanas, assim, que eu não vou conseguir botar a tela, ó, vocês nunca conseguem ver a tela comigo, né? Eu poderia estar naquele programa que espelha, não poderia? Poderia, mas não estou. Então, vamos trabalhar com o que temos agora. E o que temos agora é isso. Não sei como fazer vocês enxergarem, mas enfim, confia em mim, que eu vou falar a verdade. Aqui tem valor do arremate no leilão, que é o valor que você arrematou bem. Tem uma caixinha para você colocar. Embaixo tem o valor de venda do imóvel. O que é o valor de venda do imóvel? É o valor de venda atual do imóvel. Charlene, como é que eu sei o valor de venda do imóvel? Você faz uma pesquisa. Eu costumo fazer uma pesquisa aí no mínimo 3 sites de confiança da internet. Vai na Quinto Andar, na Quanto Vale Meu AP, na Imóvel Web, faz um apanhado de quanto tá valendo esse imóvel. E aí, gente, pelo amor de Deus, né? É o imóvel com as mesmas características, metragem, quantidade de quartos, na rua, porque o mesmo apartamento, vou te dar um exemplo, aqui onde eu moro, no meu condomínio, o meu apartamento com a mesma metragem, um outro condomínio tem um outro valor, porque o meu tem uma área comum mais envolvida, sei lá, o outro tem mais obra de arte, enfim, tem uns pormenores que vão fazer uma diferença, mas você tem como ter uma noção. Eu, nesse valor de venda do imóvel, depois que eu faço esse apanhado de 3 imóveis, Charlene, costumo usar o quê? Eu costumo usar o menor dos 3. Porque eu prefiro ter um lucro aquém e ficar feliz com um lucro maior do que o inverso. Então, eu prefiro vislumbrar um lucro um pouco menor do que botar um que possa falar, pô, mas eu esperava... Entendeu? Sim, eu tô meio que me dando uma felicidade futura. Caso o lucro seja maior do que o que eu calculei. Então, eu coloco o menor. E aí, nesse valor de venda, o que eu faço? Eu já coloco no valor de venda o valor menor dos 3 que eu achei com a porcentagem que eu vou dar para venda. Ué, mas por que você vai dar uma porcentagem na venda, Charlene? Porque
Quando eu dou uma porcentagem, eu aumento a liquidez do imóvel. Então, se os imóveis naquela região estão na faixa de 500 mil reais, eu dou um desconto de 10%, porque eu posso dar um desconto de 10% e mesmo assim ainda ter um lucro. E eu faço com que esse imóvel venda mais rápido, entendeu? E pra mim é negócio, porque eu vou ficar menos tempo com o imóvel fechado, menos tempo pagando despesas daquele imóvel e vou tornar ele em dinheiro de uma maneira mais rápida, né? Que é a liquidez. Então, eu calculo aqui, para colocar nessa caixinha o valor de venda do imóvel, eu já coloco o valor de venda que foi o menor dos três, já com a taxa de 10%, que eu, Charlene, escolhi dar 10%. Você pode dar 5%, você pode dar 15%, você pode dar 20%, você pode dar o que você quiser, o imóvel é seu, o lucro é seu. Lembrando que tem que ser razoável para você ter um lucro, senão se você der um desconto na urgência de venda, pode ser que você não consiga nem ter o lucro, porque não vai valer a pena. E o ganho de capital? O que é ganho de... E aí tem uma caixinha do ganho de capital aqui para você calcular. Vamos lá, gente. O que é ganho de capital? Ganho de capital é o lucro que eu tive da compra para venda. Basicamente é isso. Então, eu fui lá, arrematei esse imóvel por 200 mil reais e consegui vender ele, mesmo com os 10%, por 500 mil reais. Qual é o meu ganho de capital? Qual é o meu lucro imobiliário, que é o meu ganho imobiliário nessa transação? Foi de 300 mil reais, certo? Eu arrematei por 200 e aí eu fui lá e consegui vender por 500, 500 menos 200, 300, ok? Então, aí me perguntam, Charlene, é melhor eu arrematar como pessoa física ou como pessoa jurídica? A grande maioria arremata como pessoa física, mas tem pessoas que arrematam como pessoa jurídica. E aí a gente vai entrar em direito tributário, que é um pouquinho mais específico. Não dá para eu desenvolver isso aqui, eu posso desenvolver isso com vocês lá na frente, depois, dependendo da saudade que vocês sintam de mim. E aí eu vou explicar detalhadamente quando vale a pena você arrematar como pessoa física e quando vale a pena você arrematar como pessoa jurídica e quando você arremata como pessoa jurídica sendo uma holding. E ainda tem essa, ok? Holding familiar, holding patrimonial. Como pessoa física, você gasta basicamente 15% em cima do lucro que você obteve. Então, se eu tenho 300 mil reais de lucro imobiliário, eu vou pagar de imposto de renda 15% vezes 300 mil. Ok? Tô sem calculadora aqui, façam os cálculos. 30, 45, não vou chutar. Sou de humanas. Mas enfim. Tá, vou fazer, gente. Desculpa. Virginiana tem que fazer. Vamos lá, 300. Gente, eu fiz de cabeça, mas fiquei com vergonha de falar. É 45k mesmo. Então é isso que você tem que pagar. Existem algumas possibilidades de isenção desse imposto de renda do lucro imobiliário. Sim, tem. Quais são? Quando você compra um imóvel e você consegue em até 180 dias, ou seja, em até 6 meses, usar todo o valor que você... Então, eu vendi por 500 mil reais. Eu pego todos os 500 mil reais e compro outro imóvel. Entendeu? Compro outro imóvel, ou seja, todo o meu dinheiro foi destinado para a compra de outro imóvel, desde que seja meu primeiro imóvel e desde que eu não tenha feito isso nos últimos 4, 5 anos. Ok? Aí eu tenho isenção. Dentro desse prazo, com essas regras, eu não preciso pagar imposto de renda sobre esse lucro imobiliário. Certo, pessoal? Ou também se o meu lucro for abaixo de 440 mil reais e for o meu único bem. Se eu fiz essa compra e venda, o meu lucro foi menor de 440 mil reais e esse é meu único bem, também eu tenho isenção do imposto de renda sobre o lucro imobiliário. E aí a gente tem uma tabelinha aqui, gente, que é uma decoreba, então eu vou ler, que é assim, 15% é sobre eu como pessoa física. Se eu vendi e não utilizei, deixei o dinheiro lá na minha conta, ou apliquei na bolsa,
ou investir em qualquer outra coisa que não fosse na compra de outro imóvel, eu não utilizei para compra de outro imóvel dentro de 180 dias, então eu vou pagar 15% sobre os 300 mil. Agora, porque esse lucro, 300 mil, tá contido dentro do valor de 5 milhões. Porque a gente tem uma tabela que diz que até 5 milhões de reais de lucro, o valor é 15%. De 5 milhões a 10 milhões, o valor é 17,5%. De 10 milhões a 20 milhões, o valor é de 20%. E assim vai ter sucessivamente uma tabelinha lá que, pô, cara, na boa, nego pra conseguir 10 milhões só de lucro, acho que com fazendas, né? Fazendas, hotéis, tem que ser um valor grande, né? Porque não, é só do lucro ali, né? Então, mas tá bom. Então é isso. Aqui pra nós não tão milionários ainda, eu acho que a gente fica nessa categoria de lucro até 5 milhões. Então, você não vai passar, não vai ter que se preocupar com uma alíquota acima de 15%. E se você for esperto, você vai transformar isso em outro bem imóvel e vai ficar isento, né? Só se o investimento que você for aplicar suprir esses 15% que você terá que pagar de imposto de renda. Aí você vai ter que fazer outra matemática, outros cálculos para ver se realmente vale a pena você investir em outra coisa. Então, esses são os casos de isenção. Então, essas são as despesas que você tem que ter em mente e colocar na ponta do lápis no papel. Aí, depois você vai para o financiamento. O financiamento é muito bacana você saber se aí você tem que voltar para aquela. Você vai arrematar como pessoa física, você vai arrematar como pessoa jurídica, porque isso vai variar de acordo com o crédito que você vai pagar para a compra desse imóvel e com o relacionamento que você tem com o banco, com o tipo de empréstimo que você vai pegar, e aí você vai ter que ir lá estudar, ver qual é o melhor, quanto tempo você precisa, em quantas parcelas, quanto de entrada, qual é o seu score no banco, enfim, são várias as variáveis, você tem que colocar isso tudo na ponta do lápis também para saber a longo prazo quanto realmente esse imóvel vai te custar. Então, às vezes, ele não vai te custar o valor arrematado, porque você financiou. Então, ele não vai te custar, sei lá, 230 mil. Ele vai te custar 230 mil mais os juros, então ele vai te custar 230 mais X, né? Então, tem que ver se vale a pena. Você faz esse cálculo, soma e vê se mesmo no financiamento vale a pena. E aí, a gente tem uns macetes, uns pulos do gato aqui, etc e tal, de você financiar, mas você vender em certo momento, e aí você repassar, enfim, é outro mergulho que a gente pode dar, que também não cabe aqui, que eu tô falando uma coisa mais superficial, porque não teremos tempo para isso. Então, financiamento é importantíssimo de ser analisado, porque ele pode quebrar, ele pode fazer pagar mais do que você poderia ou deveria, e aí você acaba não tendo um lucro por conta disso. A gente está num momento maravilhoso para ter crédito imobiliário, tá? Taxa Selic em 2, assim, tá surreal. Então, voltando, isso tem até na calculadora lá, nas calculadoras que você consegue ter na internet. Deixa eu pegar uma outra calculadora aqui, que tava mais explicadinha. Eu vou colocar no Pli. Olá, você que é novo aqui, é a primeira vez que você está vendo, caiu de paraquedas na 7ª aula. Tem um curso... Tem um canal do Telegram chamado Pli Plantão Leilão de Imóveis. Se você não tá lá, vai na bio do meu Instagram, no meu Linktree, vai ter o Telegram. Clica lá que você vai pro canal, ou então você deixa no comentário aqui embaixo qual é o canal e tal, que depois eu coloco um linkzinho pra você e você vai. Lá eu vou colocar os sites onde eu achei as calculadoras de graça. E mais pra frente, se for interessante pra vocês, eu posso deixar uma bem mais detalhada. Mas provavelmente essa não vai ser de graça, porque essa não é de graça em lugar nenhum. Então, vamos lá.
pegar outra aqui, que é bem bacana. E é isso tudo que eu tô te falando, gente, de crédito, de lucro imobiliário, isso tudo você vai colocando na calculadora. Então, eles perguntam até a Selic hoje é 2%, tipo de empréstimo tal, aí você coloca o nome, ele já atualiza. Desconto que você dá para venda, tudo, tem tudo. É muito legal, é muito legal. Então, assim, você meio que dá uma relaxada e não errar com matemática, com calculadora, em esquecer de colocar alguma coisa. Então, isso já facilita muito a sua vida. Uma coisa que eu queria falar aqui, que cabia até eu falar na aula 6, mas não sei por que esqueci. O que acontece, gente? É bem bacana vocês terem conhecimento para arrematação, vocês terem uma noção geral da situação. Mas essa calculadora adianta muito, adianta a minha vida. Imagine a de vocês, adianta a minha vida, que já tem experiência nisso. Pô, me facilita, me dá uma segurança. É como se ela ratificasse o cálculo que eu já fiz, ela confirma tudo que eu já fiz até hoje. Imagina vocês que ainda estão... eu sei que tem alguns aqui que já estão no ramo, mas tem alguns que estão caindo de paraquedas e nunca fizeram isso antes. Então, assim, ela facilita muito a sua vida. Então, o que eu acho? Eu acho que você não tem que ser um contador, você não tem que ser um advogado, você não tem que entender direito tributário, você tem que ter uma noção geral até para saber qual caminho seguir. Por que eu tô falando isso? Cara, porque se você entra na neura de querer saber todas as particularidades jurídicas de um leilão, e aí você se limita a uma coisinha que saiu, você não arremata. Você não arremata, você fica inseguro, você trava. O medo te trava e você não segue. Porque não cabe a você um achismo. Porque saiu a decisão tal. Cara, é pra isso que serve advogado, é pra isso que serve o contador, é pra isso que serve o tributarista, é pra isso que serve cada um que tá ali. Então, assim, não fica nessa neura de querer absorver todas as informações, e querer estar atualizado, e querer saber todos os entendimentos, as jurisprudências, porque você vai travar. E aí você não vai arrematar, entendeu? Você tem que ter paz para ter o básico, para entender quanto eu tenho para gastar, quanto isso vai me dar de lucro, se eu quero para investimento, se eu quero para moradia, eu tô disposto a ir até quanto, eu tô seguro daquilo, eu tenho esse tempo para esperar, eu tenho esse caixa aqui para suportar tanto tempo. Você tem que saber o que você quer e o teu bolso. As outras coisas, você tem que ter uma noção, mas você não tem que ficar com aquilo te travando, porque vai por mim, você não vai arrematar, você não vai pra frente, você vai travar, você vai ficar com medo, tá bom? Desculpa, eu precisava falar isso. Porque é verdade, gente, é verdade. A pessoa que quer abraçar o mundo, ela não abraça ninguém. Aqui, achei outra calculadora. Tem uma que é muito bacana, assim, ela coloca tudo. Aí coloca o prazo, né, mais ou menos, daquela região. Aí você vai colocar o lugar onde você comprou. Você vai colocar o condomínio, você vai colocar o IPTU, você vai colocar a Selic, você vai colocar o desconto que você quer dar, você vai colocar o tipo de tributação que vai cair em cima. Então, por isso você tem que colocar se é pessoa física ou jurídica, que aí a calculadora já sabe, pessoa física, então 15%. Se for a jurídica, é 8% em cima do total, mas depende do tipo de empresa, se é empresa X, empresa tal, qual é o tipo de contrato, né, que ela tem. Isso é bem chatinho, digamos. É bom você entender ou você ter uma boa calculadora para fazer isso por você. Então, a porcentagem do corretor é muito bacana, cara. Ela vai destrinchando tudo, vai te dando tudo que você nem lembrava que tinha que colocar. Então, a calculadora é um facilitador hoje que a gente tem, né, da sua vida. E eu indico muito vocês usarem. Vou deixar lá então no Telegram, tá? Os sites que eu achei das gratuitas. Essas eu não acho. Algumas você tem que fazer um cadastro tipo para captação de lead, sabe? Normal.
mas não cobram, e outras acho que nem tem que fazer, não. Mas não são tão aprofundadas, tá? Mas já é um adianto de vida. Então, você tem que ter noção também do tributo do estado, onde você vai arrematar, né, o imóvel. Então, ITBI, o Imposto de Renda sobre o Lucro Imobiliário, que é isso que eu falei agora, né? Com exceção das isenções, se for o caso. Taxa de cartório, tudo aquilo de tributo que a gente sabe que tem. E aí, se for judicial, se tiver ocupado, aí você tem um gasto um pouquinho a mais. Se tiverem dívidas que acompanham o imóvel também e a arrematação não for suficiente, você soma. Enfim, é bom também você ter a noção do aluguel daquela região, porque você pode fazer contratos de locação por prazo determinado até que você consiga. Então, digamos assim, vou dar um exemplo. Eu arrematei um imóvel no Meier, aqui é um bairro aqui do estado onde eu moro, no Rio de Janeiro, e aí a gente tem uma noção que no Meier eu tenho um prazo de 1 ano para conseguir fazer uma revenda. De acordo com o desconto que eu dei. O desconto que eu dei foi de X%, então com esse desconto eu consigo sair de 1 ano e meio para 1 ano, ou se eu der um pouquinho mais, eu saio de 1 ano para 7 meses, entendeu? Então, se eu sei que no Meier eu vou levar mais ou menos em torno de 1 ano, eu posso fazer um contrato de locação por prazo determinado. Ou por temporada, posso fazer de 3 meses, depois mais 3 meses, ou posso fazer um de 6 meses, ou posso fazer um de 1 ano. E aí isso já te alivia muito nos gastos mensais que você vai ter para manutenção até a venda. É uma também, isso é bacana. Até isso você pode colocar na ponta do lápis. Lógico que também você não aluga do dia para noite, mas você consegue alugar mais rápido do que vender. Tá bom? Ainda mais quando você não quer dar um desconto muito grande na venda. A taxa Selic também é bom você estar atualizado. A gente chegou numa que eu não sei, vou te falar que eu tenho uma noção de economia, de macroeconomia, eu tenho que ter para trabalhar, mas eu não sei te dizer se isso desce mais não. 2 já tá muito bom, né, gente? Eu tava até lendo hoje que vai chegar a 6, mas tipo em 2022, daqui a 1 ano e meio e tal. Então a inflação volta e tal. O que não é ruim não, cara. É bom a gente comprar agora e torcer pra inflação subir um pouquinho. Daí você vai ter uma valorização do teu imóvel também, né? É bacana a gente estar investindo. Então, essa situação de lucro, você consegue ter um lucro em leilão se você tiver informação, se você tiver preparo, se você tiver ponta do lápis no papel, se você tiver paciência, se você tiver prudência e se você tiver uma boa calculadora, tá bom? Porque o lucro pode se tornar prejuízo assim, né? E aí a questão também de saber se esse imóvel tá ocupado ou não é muito importante. Porque você ganha tempo ou perde tempo, você tem mais gastos ou menos gastos. E também aquela questão de esperar o prazo dos 5 dias, porque pode ser que tenha um recurso ou não. O seu dinheiro vai ser devolvido, vai. Se você der antes dos 5, o do leiloeiro também vai, mas às vezes é brigando. Ou não, depende do tipo de contato que você tenha lá com o leiloeiro, enfim. A gente vê grandes leiloeiros com várias ações na justiça, mas é bacana você ter, talvez, digamos, o que eu quero falar? Intimidade, ter alguém, ou então ter alguém que tenha intimidade, né? Eu tava até pensando em fazer uma live com uma leiloeira, um leiloeiro muito bacana, que eu conheço. Acho que vocês iam gostar de assistir. Eu vou organizar isso e aviso vocês, tá bom?
é bom você ver alguém de dentro lá falando, espaço, uma segurança maior. Acho que vocês precisam disso, ver alguém do lado de lá falando sobre o assunto, tá? Quando eu marcar essa live, eu aviso vocês também. A nossa próxima aula, eu não lembro o assunto, mas vai ser a nossa última. E é isso, sobre o lucro, basicamente é isso. Cara, é isso, mas eu tô tipo assim na ponta do iceberg. Tem um iceberg gigantesco embaixo da água, né? Deep water, que a gente chama, que ele faz toda a diferença, ele é muito importante. Mas já dá pra vocês terem uma noção por aqui, tá? Então, repetindo, qualquer dúvida, qualquer interesse, qualquer coisa, deixem mensagens de vocês aqui embaixo. Gente, deixa mensagem que tire dúvida, né? Deixa mensagem bacana, tá bom? Ou então deixa lá no Telegram também. Obrigada por mais uma semana. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo.